Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos encontros de forma distante. Essa é a primeira parte do tema Reforma Protestante. Nessa primeira parte, eu vou falar para vocês um pouco do cenário europeu no momento em que ocorreu a Reforma Protestante e quais os fatores que contribuíram para que esse movimento acontecesse. Bem, nós sabemos que a Igreja Católica, durante muito tempo na sociedade europeia, ela exerceu um papel de destaque, de privilégio, de grande importância. E esse processo de conquista de espaço, de poder, começou a se dar principalmente após a desintegração do Império Romano do Ocidente, quando os povos bárbaros, os povos germânicos, começaram a ocupar a parte ocidental da Europa. A Igreja Católica, a partir das suas alianças com os novos reis germânicos, ela conseguiu sobreviver a esse processo de desintegração do Império Romano, então ela se fortaleceu fazendo alianças. Durante muito tempo, a instituição Igreja Católica, ela vai permanecendo na sociedade como uma grande influenciadora da cultura europeia, era um espaço de formação educacional e também estava muito ligada à política, à administração daquele território ocidental europeu. Então a Reforma Protestante, de maneira geral, ela foi um movimento de caráter religioso, mas que não se restringiu apenas ao aspecto religioso. Essa reforma, ela abalou as estruturas, de maneira geral, da Europa Ocidental. Ela fez influenciar em vários aspectos da sociedade. Essa reforma protestante, ela foi iniciada no século XVI. Vamos ver agora alguns fatores que contribuíram para que essa reforma acontecesse. Vamos ver as motivações religiosas. Entre elas estão a venda de indulgências. O que eram as vendas de indulgências? Era uma prática que a igreja exercia de receber um valor, moedas, riquezas, bens, posses, para compensar pecados dos cidadãos, das pessoas. Era como se fosse a venda do perdão. Então, o indivíduo que se encontrasse em pecado, uma forma de atenuar o seu dano, os seus pecados, ele ia até a igreja e pagava pelo perdão dos seus pecados. Essa era uma prática que estava acontecendo dentro da Igreja Católica. Inclusive, essa prática que vai ser o início desse movimento religioso. A gente vai ver mais adiante. Além da venda de indulgências, ocorria também a venda de relíquias sagradas, objetos, instrumentos que estavam ligados a santos ou a pessoas que tiveram uma vida ilibada durante a sua vida na Terra, ou até mesmo objetos que diziam-se pertencer a Jesus, ou outros que viveram num período contemporâneo ao de Jesus. E além de venda de relíquias, também tinha venda de cargos no clero. Era uma prática muito comum da igreja na época. Muitas vezes a pessoa não tinha formação religiosa, mas ela ocupava um espaço dentro da igreja, a partir da compra de um cargo. Então a igreja ela materializou inclusive os cargos eclesiásticos que existiam. Não foram apenas movimentos religiosos, motivações religiosas. Motivações econômicas também influenciaram para a ocorrência da reforma.
Entre elas estava o descontentamento da burguesia com relação à condenação do lucro por parte da Igreja. A Igreja Católica condenava o lucro, né, como um pecado da usura. Veja, a Igreja ela era uma grande proprietária de terra, ela era uma instituição fortalecida economicamente, mas condenava a prática dos comerciantes, dos negociadores, dizendo que o objetivo do lucro era um pecado, o pecado da usura. Então existia uma incoerência entre aquilo que se pregava e aquilo que se fazia. Além da insatisfação da classe burguesa, ocorreu também a insatisfação dos reis e dos nobres, isso principalmente devido aos altos tributos cobrados pela Igreja, aos impostos, né, à parte do dízimo que era cobrado pela Igreja. Então, a nobreza ela pretendia, de certa forma, também confiscar as terras da Igreja, né, os bens da Igreja. Então, viu naquele movimento religioso a possibilidade de negar tudo aquilo e de se apropriar e de se fortalecer ainda mais economicamente. Além dessas classes, os camponeses, que eram os trabalhadores rurais, a classe menos favorecida, eles também aderiram ao movimento, apoiaram o movimento, né, objetivando principalmente se livrar dos tributos da Igreja, dos impostos que a Igreja cobrava. Existiam também motivações culturais. Essas motivações culturais, elas estavam relacionadas a movimentos que aconteceram no final da Idade Média. Esses movimentos estavam mais ligados ao pensamento, ao modo de como as pessoas elas viam o mundo naquela época, de como elas se comportavam. Então, o Renascimento, por exemplo, foi um movimento intelectual, né? Ele se expressava no modo de pensar do ser humano moderno. Então, era um esforço que um grupo de pessoas fizeram para tentar valorizar o ser humano, o indivíduo, né? E sair um pouco daquela bolha de que tudo a igreja, tudo religioso pode explicar, né? E valorizar um pouco mais o conhecimento humano, a capacidade do ser humano de explicar as coisas, de entender as coisas e de conhecer. Além do Renascimento, e também estava junto nesse processo, o princípio do antropocentrismo. O antropocentrismo é o homem no centro das questões. Isso era uma contraposição ao pensamento medieval. Nós já vimos que durante a Idade Média, a Igreja Católica, que era a principal formadora de opinião, né, a principal formadora da cultura medieval ocidental europeia, ela colocava o ser humano numa condição muito subalterna, né, de incapacidade de entender inclusive fenômenos naturais, de conhecer eventos que ocorriam naquela sociedade. Esses movimentos culturais eles também, de certa forma, impulsionaram para que essa reforma acontecesse. Tá? Inclusive, a gente pode ver aqui nessa imagem, né, uma imagem que é uma pintura, Anal dos Loucos, que ela denuncia um pouco esse comportamento da sociedade medieval, né, como se fosse uma crítica à sociedade medieval, ao pensamento, ao comportamento, enfim. Bem, o início da reforma ele se deu no ano de 1517. A igreja cobrava indulgências dos fiéis para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Então, contrariado com esse princípio, o Martinho Lutero, que era um monge da igreja, a gente vai falar mais sobre ele nos próximos slides, no próximo vídeo, ele criticou essa prática da igreja, então resolveu afixar na porta da igreja, né, de Wittenberg, ele afixou as 95 teses. Era muito comum na época as pessoas, né, colocarem, afixarem nas portas das igrejas temas para serem discutidos. Não era algo incomum, mas o fato de Lutero ter tomado essa iniciativa e tratado desse tema, isso gerou grandes repercussões
que vai impulsionar para a ocorrência da reforma. Bem, os precursores da reforma protestante, eles denunciavam os abusos da igreja e pregavam uma atitude exemplar. Aquilo que eu falei, a igreja católica pregava uma coisa, mas na prática fazia outra, tá? Essa iniciativa não foi, vamos dizer assim, algo exclusivo do Martinho Lutero, desse alemão, tá? Foi um evento, a prática das críticas, ela já surgiu bem antes. Inclusive, ainda no século XIV, padres e teólogos já criticavam. Vejam, membros da própria igreja. Aqui a gente pode citar o John Wycliffe e também o Jean Hus. Eles foram críticos no século XIV dessas práticas da igreja. Bem, como consequência da reforma protestante, a gente vai perceber o seguinte: essa crítica ela vai ganhar uma grande repercussão graças ao momento em que a imprensa, naquele início do século XVI, a imprensa ela tinha sido já criada. Então, os textos, jornais, as ideias, elas vão ser muito mais facilmente propagadas, né? Diferentemente de momentos anteriores em que existia uma grande dificuldade para você fazer a divulgação de ideias. Existiam os copistas, as pessoas que eram responsáveis por fazer cópias de textos. Com a imprensa, esse trabalho vai ser facilitado, né? Um texto, por exemplo, ele vai poder ser impresso centenas de vezes durante o dia. Como consequência da reforma protestante, várias igrejas cristãs vão surgir. A Bíblia vai ser traduzida para outras línguas também. E junto com isso, vem também conflitos, guerras, uma fase, né, que vai durar séculos, de intolerância, de briga entre católicos e protestantes. A gente pode visualizar aqui nessa imagem o quadro Triunfo da Morte, tá? Que ele apresenta exatamente essa perseguição que muitos reformistas sofreram durante o início do século XVI. Essa é a nossa primeira parte. Eu agradeço a atenção de vocês. Até mais.